Bom dia, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula hoje será de Biologia. Sou a professora Vanessa Pessoa, professora do Anexo Antical. Estarei representando todos os professores do primeiro ano da matéria de Biologia. Então, nosso assunto será a introdução à Biologia, à Ecologia. Ecologia, o que é? É o estudo das relações entre os seres vivos e destes com o meio em que vive. Então, essa palavra ecologia, ela é derivada de uma palavra grega, ela estará dividida em duas partes. Oiko, que significa casa, e locus, que vai significar estudo. Então, literalmente, é o estudo da casa. Então, a primeira palavra a usar essa palavra foi o biólogo alemão Ernst Haeckel, que ele estudou as interações dos organismos com os outros seres vivos, Então, as interações do organismo entre si e os demais componentes do ambiente. Então, ele fez esse estudo, então ele foi o primeiro a usar essa palavra ecologia. Então, esse estudo da casa. Bom, a ecologia é um ramo da biologia que tem se destacado cada vez mais, pois as alterações ambientais provocadas pelas ações humanas só serão reduzidas à medida em que conheçam as estruturas e o funcionamento do ecossistema. Então, é preciso conhecer esse ecossistema, para que essas ações humanas não venham a acarretar essas alterações no ambiente. Níveis de organizações em biologia. As organizações biológicas, elas ocorrem de forma hierárquica, geralmente é representada em 12 níveis. Ela se inicia do nível mais baixo, que é o átomo, e segue até o nível mais elevado, que é a biosfera. Acredito que a aula passada a professora Reis tenha comentado, já tenha falado sobre esses 12 níveis, Que é átomo, molécula, reino, organismo, tecido e assim sucessivamente, até chegar na biosfera. A biosfera, ela abrange desde a mais profunda região do oceano até a mais elevada altitude, onde possam existir vida. Então, se tem vida, a biosfera está abrangendo. A biosfera se relaciona com as outras camadas do planeta Terra. Todas as camadas estão relacionadas entre si. A litosfera é a primeira, é a camada sólida, formada pelos solos e rochas. A hidro, que significa água. Então, é a camada líquida formada pelos rios e lagos, a hidrosfera. A atmosfera é a camada gasosa, a camada da Terra formada pelos ar. Então, como a gente pode ver aqui, a biosfera, assim como as outras demais esferas, não é uma camada homogênea, pois as condições ambientais do nosso planeta variam de geração de uma região para outra. Então, vai depender muito qual seja a região. Então, aqui a gente pode ver, a camada hidrosférica, a litosférica, a atmosfera. Então, aqui, a biosfera, ela pega tanto parte sólida, como líquida, como gasosa. Se tem vida, ela vai abranger. Então, a gente pode ver, que essa voltinha é tudo que ela vai abranger. Bom, os limites da biosfera são definidos em função do registro que indicam a presença de seres vivos. Então, se indica seres vivos, então ela vai abranger, ela vai até lá. Seu limite vai de 11 mil metros de profundidade no oceano até 7 mil metros de altitude na atmosfera. Então, ela vai até as profundezas do oceano
e vai até o máximo onde possa existir vida na atmosfera, na altitude. A atmosfera, ela vai estar dividida em 4 partes: a toposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. A toposfera, ela vai de 0 a 10 km de altitude. É a parte, né, da atmosfera mais próxima do nosso solo. A estratosfera já é a segunda camada, ela está mais distante. A mesosfera é a terceira, né, já é de 50 a 80 km. E a termosfera, a última, mais distante. Bom, a toposfera, né, a temperatura decresce em média de 6,5 graus Celsius a cada quilômetro de altitude. Então, a cada quilômetro ela vai diminuindo, vai ficando mais fria. Então, agrupa-se todos os agentes meteorológicos, né, como vento, chuva, nevoeiros, massa de ar quente, massa de ar frio, e assim sucessivamente. Então, aqui eles vão estar os agentes meteorológicos, né, nessa parte aqui. Bom, a toposfera, né, nela que se encontra porções aproximadamente de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,3% de carbono e 0,3% de vapor de água. Na toposfera, né, que ocorrem os principais fenômenos climáticos, né, essa camada é caracterizada pela diminuição da temperatura em função da altitude. Então, ela tem essas características bem marcantes, né? Bom, a estratosfera. A estratosfera, né, a temperatura aumenta com a altitude, né, então ela já vai aumentar. Movimento do ar no sentido horizontal inclui a camada de ozônio que protege o planeta Terra dos raios ultravioletas. É a camada rica em ozônio, gás que se forma com a quebra de moléculas de gás de oxigênio pela energia radiante e posteriormente reorganizada de átomos em moléculas de ozônio. Então, vai ter essa quebra, vão se reorganizar em energias radiantes e vai formar o ozônio. O3. Bom, o ozônio absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol, que converte em energia térmica. Então, esse ozônio ele vai absorver, né, os raios ultravioleta do Sol e converter em energia térmica. A função desse gás ozônio é essa. Bom, como a gente pode ver aqui na imagem, né, o Sol, os raios ultravioletas, né, UV, e a camada de ozônio. Então, ela vai proteger, vai fazer essa parte. Ela vai receber alguns raios, né, como a gente pode estar vendo, vai até menos. Vai pegar e vai converter em energia, né, para aquecer o planeta. Só como a gente sabe, né, essa camada de ozônio, ela tem um buraco. O buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio são regiões de estratosfera. Então, ela está bem ali na segunda camada. O buraco na camada de ozônio está relacionado com os gases originados pelas atividades humanas, né? O principal desses gases é o CFC, clorofluorcarbono, né? Formado pelo clorofluorcarbono. Também fazem parte da lista o óxido nitrito e o nitroso e o CO2, né, que é o carbono, expelidos pelos veículos e pela queima de combustíveis fósseis, respectivamente.
Então, essa queima desses combustíveis faz com que diminua, né, a porcentagem cada vez mais desse ozônio na atmosfera, na estratosfera, né, na verdade. O CFC foram muito tempo usados, né, em materiais como aerosóis, materiais plásticos, ar-condicionado, sistema de resfriação. Então, esse gás, né, ele prejudica muito. Hoje em dia, né, eles trabalham muito para que esse gás seja extinto, né, para que não prejudique tanto essa proteção. Aqui a gente pode ver, durante o tempo, né, como se evoluiu esse buraco na camada de ozônio. 2014, né, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A gente pode ver que aqui em 2015, né, a camada estava bem maior. Devido a alguns projetos, algumas coisas, eles têm feito com que não aumente mais, né, esse buraco. Porque, como a gente sabe, o ozônio ele é de suma importância para a nossa sobrevivência, para o nosso planeta, né? Então, cada ano a gente percebe que a temperatura aumenta e é devido nessa falha que tem na proteção. Bom, divisão da atmosfera. Mesosfera é a terceira camada, a temperatura diminui com a altitude e combustão de meteoro. Então, é aqui, né, que tem essa parte dos meteoros. Bom, termosfera. Temperatura aumenta com a altitude, onde ocorrem as auroras. Né? As moléculas movem-se em trajetórias aleatórias e são tão pequenas que não se chocam umas com as outras. Então, essa parte aqui é a última camada, né, da divisão da atmosfera que a gente vem estudar. Bom, a atmosfera é fundamental para a biosfera, pois além de conter gases essenciais para a vida, impedem que a Terra perda calor, né, e atua como um cobertor, uma estufa. A gente pode ver aqui, né, que esses gases são de suma importância e qual é a porcentagem deles nessa atmosfera. Bom, os principais componentes da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são gás carbono, gás metano e o vapor de água. Então, esses três gases, eles vão contribuir, né, para esse efeito estufa. Aqui, né, aspectos de luz solar. É a principal fonte de energia da Terra. Ela é composta de um amplo espectro de radiação eletromagnéticas, né, com diferentes comprimentos de onda, que a gente pode ver aqui. Quanto mais aumenta o comprimento, né, aqui vai aumentando, aumenta o comprimento, maior o nível de energia. Então, aqui é o maior nível de energia, aqui já é o menor. Enquanto aqui é o menor, aumenta o comprimento de onda, e aqui já é o maior. Nesse pontinho aqui, né, é onde a gente pode ver nessa onda aqui. Então, a gente consegue ver a olho nu. Aqui uma imagem, né, apesar da parte da radiação solar formar a luz que é visível aos nossos olhos com o comprimento de onda correspondente a 7 cores, né, que é as cores do arco-íris. A gente pode ver aqui, né, uma luz branca com gotinhas de água. Então, quando tá bonito para chover, a gente olha para o céu, tem lá, né, um arco-íris, que é verde, amarelo, vermelho. Então, a gente consegue enxergar essas cores. Nada é mais do que uma onda, né, eletromagnética, que a gente consegue ver. As radiações ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela promove o bronzeamento de nossa pele, cujo
o excesso, né, pode causar câncer de pele. Quando pensamos em efeito estufa, a radiação responsável pelo aquecimento é o infravermelho. Então, como a gente pode ver aqui, né, ultravioleta, essa radiação ultravioleta, primeiro, essa radiação ela vai até a derme, a hipoderme. Então, ela vai profundamente. Se a gente não cuidar, não ter uma proteção aqui, né, ela vai prejudicar e a gente pode causar um câncer. Agora a gente vai falar um pouco sobre o efeito estufa, né? Então, esses raios, né, que chegam no nosso planeta através do Sol, né, a luz solar, que atinge a superfície terrestre, grande parte, né, é absorvida pelo Sol, mas outras não, né? Então ela acaba prejudicando ou não, tem a sua importância. O processo natural do planeta para manter a temperatura da Terra, uma média ideal para a constituição da vida, né, mais ações do homem e o avanço das indústrias faz com que o efeito estufa aumente significativamente a temperatura da Terra, né, a cada ano. Então, essas ações humanas, se a gente não cuidar e preservar o nosso planeta, cada ano só vem aumentar, né? Aqui, como funciona esse efeito estufa? A energia solar, né, chega à superfície da Terra, atravessando a atmosfera, né, aquelas 4 camadas, e chegando aqui na nossa Terra. Então, os gases do efeito estufa, principalmente, né, permite que a luz do Sol passe por elas, né, pelos gases do efeito estufa aqui, como vocês podem estar vendo, vai passar toda aquela atmosfera, né, todo aquele quilômetro, até chegar na nossa terrinha aqui. Parte da radiação do Sol chega à atmosfera, volta para o espaço, refletida apenas pelas nuvens. Então, parte dessa energia é refletida pelas nuvens e volta, né, para o espaço. Como vocês podem estar vendo, ó, vem aqui a linha amarela, vem e volta. Nesse caso aqui dessas vermelhas, né, a gente percebe que esses mesmos gases podem conter grande parte de calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas de gases do efeito estufa, gerando calor. Então, vocês podem ver que uma parte vai, mas uma parte volta novamente, gerando calor, né? A atmosfera impede que o calor se dissipe completamente, evitando o resfriamento da Terra. Só pequena parte dessa radiações infravermelhas reduz o espaço. Né? Fenômeno semelhante a esse efeito estufa são as estufas de vidro, né? Que é transparente a energia luminosa do Sol. Essa energia é absorvida pelas plantas e pelo solo, só que elas voltam, né, de volta. É igual aqui. Ela bate, uma parte sai e uma parte fica absorvida ali. Então, aquece o nosso planeta. Só que se for com muita intensidade, né, acaba que fica muito quente e a gente nem consegue suportar, né? Tem regiões que é mais frio, tem regiões que é mais quente, mas nada é mais do que as ações dos seres humanos, né? Então, a gente tem que repensar, fazer a nossa parte para que diminua um pouco mais, né? Não prejudique tanto. Bom, conhecer as importâncias da atmosfera para o equilíbrio térmico da Terra pode ser supor que as modificações de suas composições podem afetar a vida do planeta. Então, é importante esse conhecimento da atmosfera, né, as suas camadas, o que cada uma faz, qual é a sua importância, para que a gente tenha um comportamento diferente e que não venha afetar tanto a vida no planeta. Né? Então, o aumento
desses gases da atmosfera, né, ocorre de queimas de combustíveis, e isso vai fazer com que a gente nem suporte esse calor. Então a gente às vezes reclama, né, que hoje está muito calor. Mas o que foi feito, né, para que esteja tanto calor? Isso são consequências, né, das ações humanas. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né, que é para poder ter um equilíbrio nessas modificações, para que tenha um equilíbrio no planeta Terra. Bom, aqui eu vou deixar uma frase para vocês refletir mais uma vez. A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida. Então, eu tenho que preservar hoje, né? Isso é um compromisso de vida, é um compromisso para sempre, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Seria bom, é bom também, né? A gente incentivar outras pessoas a fazerem a sua parte. Mas a gente não pode só pensar no outro, a gente tem que pensar no que a gente também vem fazendo, porque isso é a responsabilidade social de muitos, mas também minha, né? Se eu quero mudança, eu tenho que ser a primeira a mudar. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui no chat que estarei respondendo vocês, ok? Beijinhos e até a próxima.